Boa tarde a todos. É com muita alegria que eu inauguro hoje a segunda edição do Café Literário do VEA, a Associação Alemã Brasileira Entre Águas, aqui no IUD, o Instituto de Tradução e Interpretação da Universidade de Heidelberg. Aqui o nosso muito obrigada às nossas colegas docentes anfitriãs, Kerstin Koch, Marina Mauritz e Rosa Rodrigues, que hoje não pôde estar presente, pelo acolhimento e pela excelente parceria de sempre. Nosso agradecimento também ao técnico Max Fleck e à técnica Berta Stuve-Archer, que garantem que tudo funcione tão perfeitamente. E, last but not least, aos alunos de tradução e interpretação que possibilitam a impecável transmissão das nossas palavras do português para o alemão. Muito obrigada. Nossa alegria é hoje ainda maior, porque, depois de tanto tempo confinados no espaço virtual, temos nossa autora convidada aqui conosco presencialmente. Seja muito bem-vinda, Terezinha Malaquias. Obrigada, muito obrigada. Terezinha nasceu no estado de Minas Gerais, na cidade de Frutal, mas cresceu em São Paulo, onde residiu e trabalhou até o ano de 2008, quando ela veio para a Alemanha. Desde então, ela mora na cidade de Freiburg. Sua literatura traduz muito desse delicado entrelaçar de experiências, da vida familiar no campo, com os embates da vida na metrópole, e, finalmente, com o reinventar-se como estrangeira num novo país, numa nova cultura e numa nova língua. A interdisciplinaridade e a experimentação são as características mais marcantes na interessante personalidade artística de Terezinha Malaquias. Além da literatura, que ela exerce também na forma de blogs e de entrevistas nas redes sociais e no seu canal no YouTube, ela trabalha com diferentes linguagens plásticas: desenho, pintura, escultura, fotografia, vídeo, instalação e performance, tendo estudado na Escola de Arte Edith Marion, em Freiburg. Ela teve várias premiações artísticas, particularmente, mas não só, na área de performance. Aliás, performance me parece uma palavra-chave na sua obra, pois foi aí, na década de 90, que a Terezinha iniciou sua carreira artística, já ainda no Brasil, nas artes performativas, como atriz, modelo fotográfico e modelo vivo. Como modelo vivo, ela trabalhou até recentemente, uma atividade que ela exerceu aqui também, aqui na Alemanha, até o ano passado, o ano de 2020. Desde 2011, ela trabalha na área de artes visuais, na galeria do Centro Cultural E-Werk, em Freiburg, num ateliê coletivo com outras 5 artistas alemãs. E a literatura? Terezinha Malaquias é autora de 7 livros, entre os quais destacamos Modelo Vivo, de 2005, que me parece unir muito bem as atividades de performance e de literatura. Também eu gostaria de destacar o livro Teodoro, de 2019, uma publicação bilíngue em português e inglês, do qual foram selecionados os poemas que serão lidos hoje. E na literatura infanto-juvenil, Terezinha publicou o livro também bilíngue, português-alemão, Menina Coco, de 2018. E temos uma novidade, né, Terezinha? Sim. O recém-lançado Do Jeito da Gente, não é? Exato. Bilíngue, em edições português-inglês e português-alemão. Então, recém-lançado, de 2021, né? Falando mais um pouquinho ainda do livro Teodoro, o resumo da contracapa assim o sintetiza. Teodoro é um livro de poesia
estruturado em narrativas e pequenos contos sobre experiências que perpassam o processo de luto e de renascer da autora. Marcado por acontecimentos do seu cotidiano, tanto na Alemanha como no Brasil, as memórias do presente e do passado ganham vida pelo olhar da menina e da mulher Terezinha Malaquias. De fato, nos poemas de Teodoro, reconhece-se o confronto, a investigação e a elaboração da própria memória afetiva, assim como o exercício da observação e do registro das experiências do cotidiano. Tudo isso com um olhar profundo sobre aquilo que ocorre nas trocas das relações humanas. Permeando todas as interfaces da sua produção artística, está sempre presente a afirmação da diversidade racial. Para ela, a arte é um lugar de resistência e de busca de pertencimento, sempre priorizando a dimensão poética, seja qual for o meio no qual ela se expressa, seja plástico ou literário. E o acaso quis que tivéssemos o prazer de recebê-la exatamente na Semana da Consciência Negra, quando prestamos homenagem à essencial e infinita contribuição da matriz africana na cultura e na sociedade brasileira. Assim, eu gostaria de terminar essa breve apresentação com um aspecto que eu acredito ser fundamental na obra da Terezinha: a afirmação de ser uma mulher brasileira, negra, atuando e trazendo seu valioso aporte aqui para a cena cultural alemã. Com a palavra, Terezinha Malaquias. Obrigada. Muito obrigada, Eliana. Boa tarde, boa noite a todas, todos, todes. É muita alegria e muita emoção estar aqui. É difícil descrever o tamanho da minha emoção. Essa cidade é a primeira cidade que eu conheci na Alemanha, em 1999, em agosto de 1999, e vim várias vezes, principalmente desde 2008, que eu moro em Freiburg. Sempre que vem família, amigos, eu volto aqui com essas pessoas. E hoje estar aqui, nesse espaço, nessa universidade, nesse instituto, eu estou muito honrada e muito agradecida. Eu quero, antes de mais nada, pedir licença para saudar a minha ancestralidade. Eu estou aqui graças a muitas pessoas que vieram antes de mim, e quero oferecer essa noite especial aos meus ancestrais, sobretudo a memória dos meus pais e dos meus avós. Principalmente vovô Teodoro, que dá o nome ao meu livro de 2019, Teodoro. Muito obrigada, Eliana, muito obrigada, Véia, muito obrigada, Instituto de Tradução e Interpretação. Agradeço a cada uma das pessoas que contribuíram para que eu estivesse aqui, para que eu esteja aqui essa noite. Muitíssimo obrigada. Não vou dizer mais nomes, porque senão eu vou correr o risco de esquecer. E agora? E agora comece, pode começar a leitura, como você preferir. Ok. Vou pegar um pouquinho de chá. Obrigada. Como a Eliana disse, nós estamos na Semana da Consciência Negra, dia 20 de novembro, sábado, é o Dia Nacional da Consciência Negra. No Brasil, em várias cidades é feriado. E o acaso, que eu amo o acaso, me fez conhecer uma das pessoas que iniciou o 20 de novembro, que é o saudoso professor gaúcho Oliveira Ferreira da Silveira. Eu o conheci em São Paulo,
em Petrópolis, Rio de Janeiro, em encontros de escritores negros. Oliveira Silveira foi uma pessoa muito importante em Porto Alegre. Ele era do interior do Rio Grande do Sul, mas morou muitos anos em Porto Alegre e iniciou o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. E eu gostaria também de oferecer essa noite em memória da recente doutora Carolina Maria de Jesus. Uma escritora a qual eu me inspiro bastante. Eu me lembro quando eu li o livro dela, o mais conhecido, mais importante, que é Um Quarto de Despejos, traduzido em 14 idiomas. Tem, inclusive, aqui na Alemanha, um filme, um curta-metragem, sobre a obra de Carolina Maria de Jesus. E eu fiquei muito impactada quando eu li o livro dela, no final da década de 80. Final da década de 80. E no Teodoro, eu escrevi um poema em homenagem a ela, quero começar com ele, então, né? Para Carolina Maria de Jesus. Recolho papel e papelão nas ruas de São Paulo. O papelão eu vendo para comprar comida e alimentar as bocas dos meus filhos e a minha. O papel eu guardo. E toda noite eu me sento e escrevo vidas. Na escrita, sou mulher livre, dona de mim, sou protagonista, diretora e roteirista do meu viver. Eu fico muito feliz de viver um tempo que o Brasil honra a memória e a literatura de Carolina Maria de Jesus com esse título de doutora, porque a gente sabe que na época dela, ela foi ignorada pela academia, né? Uma mulher preta, semi-analfabeta, catadora de reciclados, ex-empregada doméstica, academia chique, ignorou, né? Faz isso até hoje, como fizeram em 2018 com Conceição Evaristo. E Conceição Evaristo é doutora pela Universidade do Rio de Janeiro, com muitos livros e prêmios em várias partes do mundo. Vou seguir nos textos. Você me interrompa a qualquer momento, Eliana, por favor. Palavras. Nunca mais. É tanto tempo que o meu coração não consegue avistar com o olhar. Liberdade, canto e dança. Corpo que caminha, voz que fala, que canta e dança. Corpo livre que se libertou das algemas que amarram e limitam o ser. Liberdade, canto e dança é soltar-se no ar, bailar no ar. No azul transparente do palco iluminado, que ilumina a vida e dá liberdade ao ser. Liberdade, canto e dança, mulheres e homens negros que encenam e cantam a dança, a sua vida passada, presente e futura. Liberdade, amor, canto, sublimação, dança, corpo, prazer, toques do ser. Movimentos, gestos, num reencontro com suas vidas, seus antepassados, suas raízes. Liberdade, canto e dança é a busca constante da vida, é o renascimento da vida, é o parto que cada um faz em si mesmo e renasce livremente
com as próprias mãos. Liberdade, canto e dança. Repitam comigo, por favor. Liberdade, canto e dança. Mais uma vez. Liberdade, canto e dança. A última vez. Liberdade, canto e dança. Muito obrigada. Esse poema foi musicado pelo meu amigo querido, músico de Atibaia, interior de São Paulo, que é o Silas Natanael, em meados de 1990. E nós ganhamos um festival, segundo lugar, de música popular brasileira, em Atibaia, em Extrema, Minas Gerais, que é uma cidade vizinha a Atibaia, interior de São Paulo. E a prefeitura de Atibaia patrocinou alguns CDs, e aí entrou Liberdade, Canto e Dança. Eu escrevi Teodoro, me empresta o seu, Eliana, por favor. Todo prazer. Obrigada. Eu escrevi Teodoro, que é um livro de poema e pequenas crônicas. Eu publiquei em 2019. Tem alguns textos que são mais antigos, como o Teodoro, que dá título ao livro, e tem textos de 2018, 2019. Foi um momento muito delicado, obrigada, que eu estava vivendo o luto da morte da minha mãe, que faleceu no final de 2017, 27 de novembro de 2017. E, infelizmente, eu estava no Brasil, voltei para a Alemanha e eu precisava muito escrever aquele momento. E aí nasceu Teodoro, com alguns textos que falam desse luto, e o Teodoro, que é um texto que eu escrevi tem uns 30 anos, que é a minha lembrança da morte do meu avô materno, vovô Teodoro. E eu sou muito feliz porque alguns poemas, por exemplo, esse que eu vou ler agora, Fazedora de Doces Sonhos, eu escrevi aqui na Alemanha, em Freiburg, e eu liguei para minha mãe e li, né? E li para ela. Agora eu leio para vocês. Fazedora de Doces Sonhos. Do tacho de cobre lindo, de cor ferrugem e grande, saíam os doces da minha mãe. Doce de goiaba, doce de leite, arroz doce, pé de moleque, doce de manga, doce de abóbora e tantos outros sonhos doces e doces sonhos recheados de amor e carinho. No final de cada tachada, lá estávamos nós, crianças felizes com as nossas colheres mágicas, raspando todo o restinho bom. Era sempre uma festa entre minhas irmãs, meus irmãos e eu. Às vezes brigávamos também. Sempre tinha um ou outro que comia muito e muito rápido. Hoje, mulher adulta, recordo com amor e carinho dos doces da minha mãe, feitos no fogão a lenha. E se eu fechar os olhos por um instante, até vejo mamãe à beira do fogão, e nós, crianças, outra vez, enchendo a nossa casa com as nossas risadas bobas, longas. Era tão bom, tão gostoso. Osita, minha mãe, uma fazedora de doces. Osita, minha mãe, fazedora de sonhos. Pergunta, comentários? As perguntas a gente deixa para o fim, todas sim. juntas para o fim, tá bom? Para não te interromper o seu flow. Ok, obrigada.
Teodoro. Era ainda de manhã e estávamos todos na fazenda. Depois de tomar café com leite quentinho, vindo diretamente do curral, e ter comido bolo de fubá, pão caseiro feito no forno de barro, com manteiga também caseira. Mamãe e a cozinheira se preparavam para fazer o nosso almoço e o almoço dos peões. De repente chegou um homem, num carro preto, com ar de tristeza, disse que tinha ido buscar-nos, porque vovô Teodoro, o pai de mamãe, havia falecido de madrugada na pequena cidade mineira chamada Campina Verde. Eu era só uma menina, e foi a primeira vez que ouvi a palavra morte e não entendi. Mamãe banhou-nos a todos, fez as nossas malas e partimos no carro preto. O carro foi correndo pela estrada e víamos uma poeira muito vermelha. Na casa da minha avó havia muita gente e meu avô estava deitado no seu caixão, tendo à sua volta a sua esposa e todos os seus filhos. Mamãe juntou-se à sua mãe e aos seus irmãos. Eu era menina, pequenininha, não entendia de morte, de perda, de dor, de tristeza. Eu só entendia de boneca e brincar de casinha. E eu, menina, pequenininha, pensava que a morte fosse como adormecer. Depois do descanso, a pessoa acordava, nos abraçava forte, sorria para nós e tudo ficava bem outra vez. Mas não era bem assim. Mais tarde, apareceu alguém e fechou o caixão do meu avô. Voltamos para casa e já era a hora do jantar. Comemos arroz com feijão, salada de alface e tomate e carne moída. E como na casa da minha avó ainda havia muita gente, nós, as crianças, pegávamos os nossos pratos feitos, íamos lá para o quintal sentar debaixo da mangueira. Depois do jantar, que delícia, que gostoso! Tudo virou brincadeiras de meninas e meninos. Brincadeiras de roda, de pular corda, de jogar peteca, de passar anel, e até brincadeiras de contar lindas histórias. Eu vou quebrar o protocolo. Pode quebrar o protocolo. O protocolo é para ser quebrado. O protocolo está aí para ser quebrado. Eu falei no começo, o Teodoro foi escrito tem uns 30 anos.
Em 2015, nós fizemos um vídeo em São Paulo, capital. Em agosto, fizemos o vídeo. Quando foi em novembro, final de novembro de 2015, fomos premiados com esse vídeo, com o prêmio de inovação, dado por uma importante faculdade de comunicação de São Paulo. E eu fiquei muito feliz com esse prêmio, minha diretora também ficou muito feliz. E Teodoro, se alguém quiser depois, está no meu canal e tem legenda em alemão. Tá? Obrigada. Inverno, 5 graus. Minha sensação, 2 ou 3. Uma mulher passa sorrindo de bicicleta. Penso que o vento acaricia o seu rosto. Entrei no ônibus hoje, às 17h45, para ir trabalhar num ateliê. E quase atrás de mim entrou um garoto, talvez com 10 anos. Passou por mim e nos olhamos. Ele sentou-se, depois de escolher um banco. 2 minutos mais tarde, não contado no relógio, entrou um motorista e, se dirigindo a mim, perguntou para onde eu ia. Sim, naquele horário, o ônibus não iria para o vilarejo de costume, mas rodaria somente pelo bairro. Depois de falar comigo, o motorista dirigiu-se ao garoto e perguntou o mesmo para ele, em alemão, depois em inglês, e o garoto não entendeu. No impulso, me virei para o garoto e perguntei em alemão: "Welche Sprache sprichst du?" A resposta foi bem alta: "Mãe!" A mãe estava do lado de fora do ônibus com o bebê no carrinho. Eu me volto para o garoto e falo: "Eu também sou brasileira." O motorista só perguntou para onde você vai. A mãe entrou no ônibus sorridente e disse: "Moramos aqui em Freiburg há 2 meses e não sabemos nada de alemão." Nesse instante, o motorista se juntou a nós e disse: "Podemos todos falar português. Eu sou português." Sorrimos. Na primeira parada, a família desceu, mas antes agradeceu-me. No segundo ponto, foi a minha vez de descer. O motorista, que tinha ouvido eu falar que ia para o trabalho, disse-me: "Bom trabalho e boa noite." Eu agradeci: "Muito obrigada, igualmente." Ganhei coragem na respiração e emendei: "Estive em Lisboa e gostei muito." Aconteceu exatamente assim, gente. Não aumentei nada. Eu falo, tem algumas coisas que só acontecem comigo, principalmente coisas boas, como essa. Os textos que eu tinha pensado em ler já foram, com exceção do Banzo, que é do próximo livro. Eu não sei como a gente está de tempo. Eu acho que... Podemos, temos tempo. 4 minutos. E tem os vídeos, são 10 minutos, os 2. Tempos de corona, né, de pandemia. Esse texto, que não está em nenhum livro, vai sair no meu próximo livro, espero que seja em 2022, chama-se Banzo. Eu estou num momento da minha vida
que quanto mais tempo eu moro na Alemanha, mais brasileira me sinto, mais eu me volto para as minhas raízes. E é curioso porque eu nasci em Minas Gerais, numa pequena cidade. Dos 5 aos 10 anos eu morei na fazenda, voltei para a minha cidade, Frutal, e fomos para São Paulo, capital. Quanto mais tempo eu moro na Alemanha, mais eu me volto para as minhas raízes brasileiras, sobretudo minhas raízes mineiras, mesmo eu sempre dizendo e continuo dizendo que eu nasci em Minas Gerais, mas o meu coração nasceu em São Paulo, escolheu nascer lá, onde a minha família se mudou. E aí, no começo da pandemia, o ano passado, que eu escrevi esse texto que eu vou ler agora. É melhor eu ler, depois eu continuo explicando. Chama-se Banzo. Acordei hoje bem mais cedo do que eu gostaria. Perdi o sono em algum lugar e não consegui encontrá-lo no sofá da sala, onde sentei-me para rezar e meditar. Esse é o meu ritual diário há muitos anos, mas principalmente na pandemia. Depois fiz abdominais e dancei um pouco sem música. Queria mesmo era acordar o meu corpo para o novo dia que amanheceu em mim. Fui para a cozinha e fiz bolachinhas de polvilho, inspirada na receita que minha avó materna fazia e ensinou para minha mãe. Mamãe não me ensinou, porque eu nunca quis aprender a fazê-las. Até então, nunca tinha me interessado, porque prefiro comer salgados do que doces. Mas nesse ano atípico, eu fiz pela segunda vez essa receita, que passa pelo menos por 3 gerações de mulheres da minha família materna. Coloquei-as no forno para assá-las e rapidamente o perfume bom se espalhou pela casa toda, a começar pela cozinha. O cheiro foi se intensificando e as lembranças começaram a dançar na minha cabeça e nos meus sentidos. Com imagens lindas, parecia até mesmo um filme. Me vi dançando outra vez ao som da música das minhas memórias, de criança, adolescente e mulher adulta. Todas elas eram vivas e muito reais. Traziam a lembrança da comida feita em casa, com toda a minha família reunida. Aqueles momentos em que as crianças corriam, brincando, pulando e gritando pela casa, fazendo bagunça e enchendo-a de energia alegre, Era um cheiro de pertencimento, de lugar, de ser, de família. Cheiro ancestral que vinha de mulheres que sempre cozinharam para alimentar suas crias e seus maridos. Cheiro de gente feliz, que trazia no corpo e na alma o verbo esperançar. Cheiro de colo, cafuné e dengo, misturado a vários outros cheiros de comida. Cheiro da minha gente. Assei as bolachinhas e coloquei sobre a mesa na varanda para esfriar mais rápido. Depois iria guardá-las na caixinha dos sonhos doces e ir comendo aos poucos para elas durarem mais tempo. Sorri para mim mesma quando pensei na palavra guloseima. Mas rapidamente respondi para o meu pensamento. Não, não é. As bolachinhas feitas por mim, nessa manhã sem sol, no inverno alemão, foi a maneira que eu encontrei para dialogar com a saudade
e adoçar o meu coração. Ao final do dia, umas 16 horas, me sentei sozinha com os meus pensamentos, novamente no sofá da sala, para o meu café da tarde. Sobre a mesa baixa tinha uma xícara com café, leite de aveia sem açúcar e um vaso de cerâmica de cor bege, mesclando claro e escuro com rosas coloridas. E no prato, 3 bolachinhas, 3 mulheres negras, a avó, a mãe e a filha. Agora, comentário. Esse tempo de pandemia, que acho que a vida de todo mundo mudou, querendo ou não, e eu nem sei até que ponto nós percebemos, nós damos conta quanto a nossa vida mudou mundialmente. Para mim foi uma surpresa, que sempre gostei de salgado, nunca gostei de coisas doces. Senti uma vontade de experimentar uma receita de família que eu nunca tive interesse, né? Aí, quando eu escrevi esse texto, eu tinha feito pela segunda vez. São as mudanças que essa pandemia tem nos trazido. Eu paro por aqui e fico aberta a perguntas, comentários, os vídeos, eu não sei. Você quer mostrar os vídeos primeiro, antes da rodada de perguntas? Como vocês acham que... Acho que talvez perguntas, se der... Primeiros vídeos, né? Primeiros vídeos, e aí depois a gente... Sim. Eu estou flexível. Então, tá bom. Então, podemos partir com os vídeos? Alceri Maria Gomes da Silva, Eleni Guariba, Ieda Santos Delgado,
Edson Neves Quaresma. Osvaldo Orlando da Costa ou Osvaldão. Rubens Paiva. Amarildo Souza. Flávio Ferreira da Costa. Cláudia Ferreira da Silva. Douglas Silva. Faxaiam, Bitte, faxaiam. Bitte, faxaiam. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai, de vinho tinto de sangue, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice, Pai, de vinho tinto de sangue, Pai. Hast du vielleicht eine Glühbirne? Então, depois de ver esse vídeo tão impressionante, tão forte, acho que agora, com essas impressões, a gente podia começar, então, a nossa rodada de perguntas. Então, quem tiver perguntas para a Terezinha, por favor, então, use o microfone, que está à frente, sempre ligando a luzinha vermelha. Eu tenho umas perguntas também para você, Terezinha, mas é claro que eu dou a palavra primeiro para o público, se alguém quiser. Bom, primeiramente, Terezinha, obrigada pela leitura. Eu achei lindos os textos que você leu, já conheci alguns deles. Enfim, eu li com os meus alunos o texto Banzo e a gente ficou curioso com essa palavra Banzo.
a gente foi atrás e tal, mas eu gostaria de ouvir de você a explicação, uma definição de banzo, qual a origem, as origens dessa palavra e de que forma banzo permeia a sua obra. Muito obrigada, Silvia, pela presença e pela pergunta. Aliás, muito obrigada a todas e todos pela presença. Banzo significa saudade, né? Como vocês devem ter encontrado, banzo significa saudade. Por isso eu quis colocar nome nesse texto de banzo, porque nesse tempo de pandemia, mais do que nunca, o banzo está gritando e rasgando assim dentro de mim, né? E aí não teria um nome melhor para colocar nesse texto que não fosse banzo. Mas eu me lembro que a primeira vez que eu vi a palavra banzo foi num poema do professor Oliveira Ferreira da Silveira, que eu falei no começo, que iniciou 20 de novembro, que propôs e é um percussor, foi na obra dele. É um poeta que deixou vários livros publicados. Recentemente ele recebeu o título de doutor, agora esqueci, se é a Universidade Federal de Porto Alegre, mas é por uma federal, né, posso pesquisar depois. E eu vi essa palavra banzo e me chamou muito a atenção na época. Mas eu acho que naquele momento, eu nem tinha entendido direito, porque acho que eu não conhecia a palavra banzo na pele, na alma. Nunca tinha pensado, naquela altura do campeonato, de morar fora do Brasil, por exemplo. Que, aliás, o meu desejo era passar 6 meses na Itália, Eliana, aprendendo italiano, e voltar para o Brasil, meu porto seguro. Nunca planejei morar fora. E nesses 13 anos, quase 14 anos que eu moro aqui, o banzo tem sido uma palavra do meu cotidiano. Mais ainda, né, nesses últimos 2 anos, em função da pandemia, que tornou tudo muito mais difícil, as viagens, os encontros, os abraços. Eu ia para o Brasil todos os anos e agora estou há 2 anos sem ir. Mas semana que vem eu vou para o Brasil. Viagem dia 23. Eu não me lembro, Silvia, mas acho que é em Iorubá. Acho que vem do Iorubá, banzo. Eu já sabia, mas hoje, tomada pela emoção por esse dia tão especial, eu não posso dizer com certeza se vem realmente do Iorubá. Se alguém souber, a Sandra sabe? Confirma. As pessoas que foram escravizadas usaram essa palavra. Sim. Mas vem do Iorubá, né? Que significa saudade em português. Espero ter respondido, Silvia. Obrigada, Sandra. Agora eu tenho uma pergunta, Teres. Ah, tá. Por favor. Ótimo. Então. Que bom. Mais uma aqui. Perguntas. Então, primeiro vou dar a palavra para vocês, claro. Isso. Aperta até ficar vermelhinho. Isso, agora tá. Pode tirar a máscara para falar. Ok. Você falou que agora você está mais, acho que, se encontrando mais com a sua cultura, foi isso? Né? E aí, pessoas que, no caso eu que sou brasileira e tantos outros estrangeiros, a gente entra nesse conflito de assimilação cultural. É como se a gente tivesse que esquecer a nossa cultura. Isso eu achei super positivo
que você falou, né, que está se encontrando, está mais brasileira, se encontrando e não se permitindo que essa assimilação tome posse de você. Né? Então, parabéns pelo esse esforço. Uma pergunta eu percebi no texto, e que você tem uma ligação muito forte com a temática afro, né? Hoje, o que você, voltando depois na próxima semana para o Brasil, é isso? O que você diria para as suas irmãs do Brasil, irmãs negras? Qual a mensagem que você levaria para elas hoje nessa luta que a gente tem há muito tempo, antirracismo, né? O que você traria daqui, do seu contexto de vida daqui? O que você diria para elas chegando lá? Essa é uma pergunta. A outra, eu queria saber o que você diria para as suas irmãs que estão vivendo aqui. Né? Não sei se você conhece, tem uma americana, a Bell Hooks. Ela tem um livro que eu estou trabalhando com esse tema, que ela chama As Irmãs do Inhame. Né? E aí o que eu percebo, nós temos várias irmãs aqui. Né? Temos várias irmãs. Você tem contato com essas outras irmãs que estão aqui? Tem algum coletivo? Participa de algum coletivo? Você faz essas trocas assim com elas? Ok, Sandra. Não te interrompi, não, né? Não. Okay. São duas perguntas. Eu sempre tive muito clareza que sou brasileira, que sou uma mulher brasileira, uma mulher preta, morando no Brasil. Eu sempre tive isso muito consciente. E eu sou filha de pais com uma consciência racial muito grande, muito poderosa, e isso fortaleceu toda a nossa família. Na minha família, nós somos em 3 mulheres e 3 homens. Meus pais são falecidos, mas o meu pai, na época dele, ele fez uma coisa que ele fez movimento negro. Não existia movimento negro na época do meu pai, mas ele fez. Por exemplo, de ir a lugares que falavam, aqui não entra negro. E meu pai falava, não entrava até ontem. A partir de hoje, entra sim. Sabe? Chegar numa barbearia, por exemplo, para cortar o cabelo e falar, aqui nós não atendemos negros. E meu pai sentar e falar, pode começar a cortar. Ou ir a clubes que eram clubes para pessoas não negras. E meu pai falar, eu entro aqui. Tem uma entrada, um ingresso para pagar, eu posso pagar. Eu vou entrar. Não tem ninguém que vai me impedir. Esse é meu pai. Aí eu chego na Alemanha há 13 anos. Eu não sei explicar, mas assim, essa consciência que eu já tinha muito grande ficou muito maior, ficou muito mais forte, fortaleceu muito assim essa consciência das minhas raízes. E eu acabei fazendo um curso de artes em Freiburg, estudei 4 anos, e eu me lembro que o primeiro semestre, que eu tinha dor de cabeça todos os dias, porque era em alemão, então a minha cabeça doía todo dia, o primeiro semestre, porque eu queria entender tudo. E não dava para entender tudo, né? Nem no final de 4 anos. E um dos professores e diretor, ele falou para mim,
eu sou escultora, né? E aí ele falou, vai beber na fonte dos gregos, vá pesquisar os gregos. Eu falei, não vou, não quero. Eu passei minha vida inteira no Brasil bebendo na fonte dos europeus, eu estou cansada. Eu quero ir para as minhas raízes, eu vou para a África, que é de onde eu sou, que é de onde eu venho. E foi muito lindo, porque ele aceitou e acolheu muito bem o meu desejo naquele momento. E eu estava vivendo um trauma da minha ex-universidade em São Paulo, que eu não me formei no curso que eu fiz 4 anos por uma questão racial. Tive um problema muito sério com a minha ex-orientadora na graduação, e ela me agrediu muito verbalmente, e aí eu escrevi o último mês a minha monografia sozinha. A universidade não aceitou a minha monografia o último mês, porque eu trabalhei sozinha. Eu sou filha do meu pai e da minha mãe, eu processei a poderosa universidade, que não vou dizer o nome, que não vou fazer propaganda gratuita. Quem quiser, eu falo o nome depois. Eu processei, e com todas as evidências para eu ganhar, eu perdi na primeira e na segunda instância. Aliás, um ex-professor me disse, não processe a universidade. Terezinha, você pode até processar, mas você vai perder, porque você não sabe o poder dos advogados da nossa instituição. Eu falei para ele, eu vou processar sim, porque eu quero deitar a cabeça amanhã no meu travesseiro e dormir em paz. E se eu não fizer, eu não vou conseguir dormir. Aí eu processei, e como eu acabei de dizer, eu perdi na primeira e segunda instância, com todas as provas e evidências para eu ganhar no processo. Mas eu me sinto vencedora porque eu ousei processar a poderosa universidade. Sandra, tentando responder às suas perguntas, o que eu diria para as minhas irmãs no Brasil. Aliás, eu tenho uma série de desenhos e de técnicas mistas que chama Minhas Irmãs de Caminhadas, que são rostos que aparecem para mim e eu vou desenhando, pintando, aquarelando, enfim. Uma hora eu vou expor esses trabalhos. Então, eu chamo Minhas Irmãs de Caminhadas, que é esse o título que eu resolvia dar a elas. E é muito bom reconhecer, encontrar e reconhecer essas irmãs de caminhadas por aí, mesmo aqui na Alemanha. Eu tenho encontrado irmãs de caminhadas, umas eu já conheci pessoalmente, outras eu ainda não conheci pessoalmente, mas eu sei que somos irmãs. Dialogamos com o mesmo pensamento, com a mesma luta, com a mesma história, com histórias muito parecidas, muito semelhantes. E é muito lindo sentir essa irmandade, perceber essa irmandade, ser acolhida por essa irmandade, mesmo que fica um período no campo virtual, como acontece com algumas delas. Nós sabemos, sobretudo nós mulheres pretas, brasileiras, sabemos que o racismo estrutural, ele está tão presente, tão enraizado na nossa sociedade, no mundo, que eu tenho muita esperança, mas eu não sei se os meus sobrinhos, netos vão ver, se um dia vai terminar, sabe? E o louco que vai passando de geração para geração e as pessoas não param para se perguntar por que eu sou racista. Algumas coisas na minha vida eu acabei sendo a primeira. Dizem que eu fui, por exemplo, a primeira mulher negra a fazer um comercial de sabonete no Brasil. Isso só aconteceu em 1998. E aí eu, com a minha ironia, porque é necessário também ser irônico, até para
não adoecer tanto, eu começava a dizer, em vários programas de televisão que eu fiz em São Paulo, e entrevistas para jornais e revistas, eu comecei a falar, assim, agora tem eu, né, nesse comercial, porque a partir de hoje, todas as negras e negros brasileiros tomam banho. Antes não tomávamos, mas a partir de agora, julho de 1998, passamos a tomar banho. Né? E, felizmente, hoje em dia, com as redes sociais, a gente pode falar um pouco mais disso. Quando teve meu problema em 2006, não tinha as redes sociais que tem hoje. Talvez tivesse ajudar a dar visibilidade por um problema que me causaram. Tentar encerrar sua pergunta, as suas perguntas, Sandra, eu diria assim, lição de casa que eu sempre ouvi. Não abaixe a cabeça, ocupe o seu lugar de cidadã no mundo. Gostando ou não, tem que respeitar. Tem que respeitar a minha presença nesse mundo. Obrigada pelas perguntas, Sandra. Como? Tem pergunta no chat? Eu quero só fazer, então, ainda a pergunta do Márcio, e aí a gente passa para o chat, tá bom? Que bom, tantas perguntas. Que bom. Em primeiro lugar, boa noite, super obrigado por estar aqui. É muito bom ouvi-la. A sua história faz todo sentido. Quando você descreve os textos, eu também lembro muito do Brasil. Sou um brasileiro que mora há 3 anos na Alemanha. Nesse momento, a gente passou alguns minutos, tantas mulheres brasileiras sendo agredidas e muitas delas mulheres pretas, muitas mulheres mães que têm os seus filhos que são agredidos, violentados. Então tem muitas mulheres pretas que choram pelas ausências e violência dos seus filhos, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta. O próximo ano, em 2022, o Brasil vai comemorar o seu centenário de Semana da Arte Moderna. Então, é um momento que o Brasil começa a olhar para si. Eu gostaria de perguntar quais são as suas inspirações artísticas do Brasil e quando você vive na Alemanha, já há 13, 14 anos, quais são as suas inspirações artísticas e culturais desse país? Muito obrigado. Muito obrigada a você pela presença e pela pergunta. Começar por quem me inspira, são muitos artistas brasileiras e brasileiros que me inspiram. Tentar citar alguns, eu vou correr o risco de ser injusta, mas tem, por exemplo, coincidência mineira, a Sônia Gomes, que tem um trabalho belíssimo, vale a pena conhecer o trabalho dela, quem não conhece. Aí, no campo da performance, que é a área que acho que eu transito com mais propriedade, acho que é na performance, tem muita gente que eu gosto bastante, e eu não vou dizer nome, porque é muito complicado essa história de ser injusta, de esquecer das pessoas, mas tem, por exemplo, um artista visual que eu gosto muito, Moisés Patrício, que tem acho que já tem 3 ou 4 anos, que ele fotografa a mão dele, é um objeto que ele coloca na mão, né? E ele tem aqui uma pulseirinha que é feita de búzios, e ele fotografa a mão dele com o objeto em qualquer lugar que ele esteja. Eu acho muito legal esse trabalho dele, acho muito bacana, e já levou ele para vários países e já expôs em várias cidades, estados brasileiros. Aqui na Alemanha, eu gosto muito da portuguesa Grada Quilomba.
Não conheço pessoalmente, mas acompanho o trabalho dela há alguns anos e li o livro dela, que acho bárbaro, Memórias da Plantação. Tem a escritora e também performer, diretora de filme, que é a Natasha Kelly. Eu acho que eu paro por aí com os nomes, porque é um campo muito delicado, os nomes. Mas, assim, eu sempre penso que eu, como uma artista preta, não tem como eu não trazer a minha negritude para o meu trabalho, a minha negritude, a minha vivência, a minha experiência para a minha arte, para a minha literatura. Não seria possível. E meu corpo, e a minha própria existência é uma existência política. O meu próprio existir nesse mundo extremamente machista, racista, homofóbico, misógino, enfim. Espero ter respondido. Obrigada a você. Marina, se você quiser começar com o chat, ótimo. Vamos lá, nós temos aqui 2 perguntas, eu vou fazer uma delas, a Cassie faz a outra. Eu gostaria de primeiro juntar uma pergunta e um comentário. Primeiro tem aqui um comentário da Maria Célia Malaquias, que diz: Terezinha, a justiça no Brasil é injusta. Esta grande faculdade de São Paulo, ou melhor, as coordenadoras, professoras e a direção especialmente desse curso, sabem que foram injustos. Mas a justiça há de chegar, continuamos em luta pela justiça. E uma pergunta vinda da Silvia Böse, aqui da Alemanha. Ela quer saber se você sente muito racismo aqui na Europa. Coincidência, Maria Célia Malaquias, por acaso é minha irmã. Eu sinto, sim, racismo na Europa, sobretudo nos aeroportos, porque, principalmente quando eu viajo via Basel, já fui controlada 3 vezes ao mesmo tempo, e aí eu começo a ser irônica, né? E eu sei que eu posso ser irônica por aqui. Se eu for irônica no Brasil, vão me prender por desacato à autoridade ou fazer pior, principalmente nesse momento. E eu me lembro que acho que foi a primeira vez que eu me confrontei com racismo aqui, foi em 2010, ou 2009, e eu estava numa parada de bonde no Stadttheater, em Freiburg, esperando meu bonde para ir para a casa de uma brasileira que ia dar aula de alemão, não sei o quê, tarará. No sábado, e eu fazendo o curso de integração, vamos lá na aula de alemão, vamos aprender o idioma. Aí estou lá no ponto, olhando o horário, eu nunca pegava o bonde, fazia tudo a pé. Aí, de repente, saiu um senhor idoso do bonde, e ele começou a dizer: sem negro aqui, sem negro aqui, sem negro aqui, claro, em alemão. Aí eu me lembro que eu fui lá, viajando, assim, o que ele está dizendo? Não. Aí eu disse assim: não, Terezinha, você não entendeu. Existe um processo assim de negar, né? Mecanismo de defesa. Até assim. Não, você não entende. Não, Terezinha, você não sabe alemão, você não entendeu. Não, você não entendeu nenhuma palavra. Aí eu assim: Terezinha, claro que você entendeu. Ele disse muito claramente: sem negro aqui. Tinha eu e tinha um jovem lá no ponto. Né? E ele disse muito claro: sem negro aqui. Aliás, quando esse senhor estava saindo, esse jovem negro ia para entrar no bonde. E então essa foi a primeira vez, né? E aconteceram algumas vezes no aeroporto. Eu vim 2 vezes de férias ou 3 para conhecer, para ver se ia me adaptar a morar na minha rocinha de Freiburg, carinhosamente eu chamo assim, porque é cidade pequena, eu venho de São Paulo.
Aí, então, Freiburg, minha Rocinha, carinhosamente eu chamo. Aí eu me lembro que no aeroporto, algumas vezes me perguntar para onde eu ia e eu não ter alemão nem inglês para responder e ficava com dor de garganta. Aí a segunda vez que perguntaram, aí eu quase fiz um discurso, né? Eu sou boa em discurso quando eu estou com raiva. Aí a policial me perguntou em alemão, em inglês, e eu respondi em alemão para ela, né? E eu falei, e eu sei que a senhora está controlando o meu passaporte porque eu sou negra. Aqui eram duas, a que me perguntou ficou vermelha dessa cor e não disse nada. A colega dela falou, não, nós estamos fazendo o nosso trabalho. Eu falei, eu li no site da Deutsche Welle que é inconstitucional, mas a Alemanha assume que controla, sim, pessoas negras, né, pela cor da pele, né? E, mais uma vez, eu digo, eu sabia que eu podia falar, eu sei que eu posso falar isso aqui. E não vou ser presa por desacato à autoridade, como poderia acontecer no Brasil ou acontecer coisa pior nesse momento. Eu me lembro que eu saí de lá, eu fui para o banheiro, liguei para o meu marido e contei, e dava pulgas de alegria. O policial perguntou isso, eu falei isso. Mas, assim, para encerrar, eu sinto menos racismo aqui, no dia a dia, do que no Brasil. Por incrível que pareça, eu sinto menos racismo aqui. Eu me sinto mais respeitada aqui do que no meu próprio país. Eu gostaria muito de estar enganada, mas, infelizmente, eu acho que eu não estou enganada. Temos mais uma pergunta aqui no chat de uma colega nossa, Rosa Rodrigues, que pergunta, ou tem uma pergunta relacionada aos termos negro-preto. A Teresinha parece usar os dois termos sem fazer alguma diferença. Ela escreve aqui que em Portugal o termo preto é bem pejorativo e pergunta se o uso destes termos é discutido no Brasil. É interessante. Há alguns anos atrás se falava no Brasil negra, negro. E eu não acompanhei essa discussão, de verdade não acompanhei essa discussão, já estava aqui. Aí chego no Brasil para visitar minha família, muitas pessoas estão falando pretas, pretos. E eu, pessoalmente, gosto muito, assim, eu sou uma mulher preta, né? Não vou saber responder direito essa pergunta dela, porque eu não acompanhei essa discussão, mas eu sei que no Brasil de hoje não é pejorativo falar preta, preto, né? Negra, negro, que sempre falou. Aliás, ouvi várias pessoas assim, não, você não é negra, não fala assim de você, você não é negra. Oi, eu não sou negra? Como eu não sou negra? Olha para mim, me olha bem. Como que eu não sou negra? Eu sou negra sim, não é ofensa. Agora, me chamar de moreninha, de morena, isso é ofensa, eu não sou morena, né? Mas eu não acompanhei essa discussão. Eu sei que no Brasil atual é legítimo, é correto você falar preta, você falar negra. Não é nenhuma ofensa. E é bem curioso, né? Porque em Portugal é exatamente ao contrário. Uhum. Eu acho que a diferença entre negro e preto é como a língua assim colonialista portuguesa, a gente de língua portuguesa a gente tem muito problema com essa terminologia preto e negro, porque ambos têm uma conotação pejorativa, né, de diminuir. Então, eu acho que no Brasil a gente tem esse problema linguístico. Eu não sou da área linguística, mas a gente tem esse problema linguístico. Claro, hoje em dia estamos usando mais o preto
Como aqui na Alemanha se usa o Schwarz groß, né? Grande. O S grande é escrito porque é uma questão política, né? Um movimento político, então a gente usa isso. Já no Brasil, a gente tem esse problema linguístico. Então, não é, muitas pessoas tratam negros e tratam pretos. Mas tem muita gente que está usando o preto e preta. Obrigada, Sandra, pela sua contribuição. Muito obrigada. Eu estou tão acostumada a só ler as perguntas dos outros no chat que eu não sei se eu posso fazer uma pergunta própria, mas vamos lá. Terezinha, você mencionou várias vezes ao longo das suas respostas esse momento no Brasil, especialmente neste momento no Brasil. Não dá para deixar de falar nesse momento no Brasil. E para isso eu gostaria de voltar um pouquinho para a sua leitura do Banzo e também para o vídeo poderosíssimo que você mostrou para nós do Cálice. Você falou muito que a pandemia deixou muito claras as mudanças, da sua mudança do salgado para o doce e de tudo isso. No entanto, no Brasil, a gente está vivendo um movimento de mudança para frente ou de mudança para trás. E esse retrocesso que a gente está presenciando, ele está muito presente, na minha opinião, em tudo que você contou para a gente hoje. Tanto no caso, especialmente no fato de você ter passado para nós um vídeo super poderoso, com músicas e com uma relação direta com o momento passado brasileiro, que a gente acreditava que tinha sido superado. Eu gostaria de saber um pouquinho como é que você se sente com relação a isso, como é que é essa sua relação de se tornar cada vez mais brasileira aqui, com o Brasil atual, ou é mais brasileira com aquele Brasil que a gente conhecia? Eu também estou aqui há 11 anos, eu me sinto cada vez mais brasileira, mas eu me pergunto onde está o meu Brasil, se ele ainda é o que existe hoje em dia. Então, eu queria saber se você tem como comentar um pouquinho isso, qual é a sua relação com o Brasil atual e como é esse seu banzo com relação ao que a gente vê hoje no nosso país. Que pergunta, hein, Marina? Caramba! Estou evitando, estou dizendo esse momento, e você vem me provocar. Não dá para evitar a provocação. Não dá, assim, não dá. Mas esse banzo que eu sinto, essa saudade que eu sinto é de um Brasil que não existe mais, né? Num Brasil que não existe mais, de um Brasil do passado. E muito difícil nesse momento, e eu já estou há um mês assim pensando nessa minha viagem, o que eu vou encontrar lá nesse Brasil atual, no meio dessa pandemia, que eu sei por amigos que moram lá, amigos que moram aqui, que estiveram no Brasil, que têm dito, por exemplo, que a miséria aumentou muito mais, que antes a gente via uma pessoa morando na rua, agora a gente vê uma família, um casal com filhos morando na rua. Isso me dói profundamente e dá muito medo assim de chegar e ver isso, né? E ver isso, presenciar, obrigada, presenciar isso. Para mim, pessoalmente, conscientemente, o Brasil está vivendo um dos períodos mais difíceis, mais tristes. E infelizmente, tem muitas pessoas que não se deram conta, que não caiu a ficha ainda, que está acabando com a gente, que está destruindo tudo, né? E eu me pergunto todo dia onde a gente vai parar e o que eu, enquanto cidadã brasileira, posso fazer, sabe? É a minha pergunta de todos os dias,
é uma pergunta que eu não consigo não fazer e eu não tenho resposta para elas, né? Não tenho resposta para elas. Tem nomes que eu não consigo dizer, não consigo pronunciar, né? E tem nome de pessoas que eu não consigo pronunciar, porque me dói o corpo inteiro, me dói a alma. Aversão total. E nem sei como continuar as respostas para você, desculpa. Eu acho lamentável que o Brasil esteja do jeito que está hoje. Sobretudo, miserável, um país que a fome está gritando, tem milhões de pessoas passando fome nesse momento no Brasil. E não era para ser assim. Não tinha que ser assim, não podia estar desse jeito. Muito obrigada pela resposta. Tem ainda alguma pergunta no chat? Não? Então, acho que eu posso fazer a minha perguntinha, né? Eu tenho algumas, mas que você já... Como, por exemplo, eu tinha uma pergunta sobre a Carolina Maria de Jesus, mas você já falou um pouquinho dela e eu gostei muito. Também sobre o poema da Liberdade, Canto e Dança, você contou também um pouquinho já. Então, eu acho que eu vou passar para a minha... Só vou fazer a terceira e a quarta. A terceira pergunta era sobre o poema da Fazedora de Doces e Sonhos. Para adoçar um pouquinho o seu coração de novo. Obrigada. De todos os poemas escolhidos, eu acho que ele é o mais carregado de imagens sensoriais, né? Desde a cor do tacho de cobre, aí é muito artista plástica aí, né? A cor da descrição... eu estou falando muito longe, acho, né? De novo. A cor do tacho de cobre, a descrição dos doces e os respectivos ingredientes, né? Mas, então... Os doces, eles logo assumem uma componente quase metafísica. Eles transcendem a qualidade de meros alimentos para o corpo e passam a alimentar também o espírito, né? E, evidentemente, a sua mãe tem um papel decisivo nessa transformação. Você gostaria de comentar um pouquinho? Sim. Eu acho que eu tenho um jeito de escrever, enfim, muitos textos que, assim, de uma maneira muito visual, e é um processo natural, assim, em mim. E acredito que Fazedora de Doces Sonhos é um dos textos mais visuais, assim, e... Numa outra leitura, a pessoa falou, nossa, me transportei para a minha infância e vi minha mãe lá mexendo no tacho. O tacho de cobre era muito comum, muito tradicional na minha infância, na fazenda e mesmo na cidade pequena. E famílias brasileiras grandes, né? Enfim, em casa nós éramos em 8 e... tinha que ser feito em grandes proporções, além de sempre dar para algum outro parente e família, vizinhos, enfim. Mas eu gostaria muito, Eliana, de filmar um dia Fazedora de Doces Sonhos. Como eu amo fazer vídeo, eu gostaria de filmar, se um dia, quer dizer, alguém filmar. Eu não tenho capacidade eu não consegui ainda dar conta de fazer o roteiro, enfim. Né? Há muitos anos eu faço roteiro e direção e tudo dos meus vídeos, de inúmeros vídeos que eu tenho, não sei quantos, assim, em geral tem muito mais de 100, mas tem muitas séries que eu faço no canal, enfim, mas vídeo performance tem vários, né?
Mas o Fazedoras de Doces Sonhos, acho que vou precisar de uma cineasta, viu, Sandra? Acho que vou precisar de uma cineasta, se você conhecer alguma. Eu desejo filmar como filmamos o Teodoro, né? O Teodoro foi filmado, como eu disse, e premiado. E eu tenho uma última pergunta. Tenho tempo ainda para mais uma pergunta? Ótimo. A minha última pergunta se refere à admirável desenvoltura com a qual você circula pelo assim chamado universo digital. Melhor dizendo, pelas redes sociais, né? Embora você não é digital native, assim como eu também não sou, não é? Poucas de nós somos digital natives, né? Você escreve habitualmente num blog, em uma das suas websites, você tem uma página super bem frequentada do Facebook, você tem quase 3.000 seguidores no Instagram e um canal no YouTube. Ou seja, como é que você é super bem sucedida nas redes, digitalmente, nas redes sociais? Como se deu inicialmente esse contato, né? Como é que você tem se desenvolvido? Porque nós sabemos, né? As redes sociais exigem uma grande dedicação, manutenção permanente. Gostaria que você comentasse um pouquinho. Sou muito bem sucedida nas redes sociais, essa é ótima. Essa é para descontrair geral, assim. Geral, geral, geral. Obrigada. É muito engraçado isso, assim, né? É curioso que, embora eu faça muita coisa, eu tenho muita dificuldade, não sei fazer muita coisa, apanho pra caramba, sofro, demoro horas para fazer uma coisa que alguém faz assim, num piscar de olhos, né? Eu faço, estou fazendo, assim, eu só não quero editar vídeo que não dá, não nasci para isso, não. Editar, não, pelo amor de Deus. Bom, é muito engraçado a memória de algumas pessoas, né? E aí você, quando fala quase 3.000 no Instagram, eu não sabia o número, assim, não sei números, assim. Aí eu fui olhar, né? Aí eu fui olhar o número e uma outra pessoa, uma outra brasileira, falou: ah, você tem vídeo no seu canal que tem não sei quantas visualizações. Eu falei, não sei, nunca olhei, não tenho a menor ideia, né? Eu sei que eu faço, que eu posto. Tudo. Eu sei que eu faço, que eu posto e tá lá, né? Aí ela falou, eu vi, fiquei vendo lá, você tem... esse cálice é um dos de boa visualização, segundo ela disse. E, assim, não sou não sou uma jovem da era de redes sociais, de internet, mas, assim, tá aí, existe. Eu tenho o canal, por exemplo, há 10 anos, e eu não sei como é que eu fiz o canal e o blog há 10 anos. Se eu fosse fazer hoje, eu ia ter que googlar para aprender. Mas eu sei que eu fiz há 10 anos, não sei como, né? E, assim, queria um espaço para colocar as minhas ideias, meus vídeos, meus trabalhinhos. Eu comecei a divulgar um pouquinho o canal o ano passado, né? E é legal ter um espaço para guardar, para registro. Não seria eterna, ninguém vai ser eterno, e assim, fica lá um registro, quem sabe as gerações futuras vão ver amanhã que passou uma Terezinha Malaquias aqui, numa época que era uma sonhadora e fazia algumas coisas, né? E assim, falei, é muito trabalho, muito trabalho, aí não dá para dormir, né? Não dá para dormir para dar conta de tudo sozinha, né? E aí não consigo atualizar o blog, por exemplo. Mas então foi espontâneo, assim? Sim, foi espontâneo. Eu sou uma pessoa muito espontânea, muito transparente, eu não consigo fazer nada, pensar assim, vou fazer não sei o quê para poder ter o resultado X, vou ter uma grana, vou ganhar uma grana, vou ter visibilidade. Não consigo. Nada contra quem faça. E intuitivo também, né? E eu sigo muito a minha intuição, assim. Às vezes eu tenho uma ideia no meio da noite, eu anoto, acordo com uma ideia, vou fazer tal coisa. Por exemplo, para ilustrar isso,
Em 1995, 96, tinha a exposição do Rodin em São Paulo, no MASP, lá na Avenida Paulista, Museu de Arte de São Paulo. E você não me viu lá? Foi para a escola, foi com a escola. Talvez você tenha me visto, Mariana. Porque um dia eu acordei assim, modelo vivo tem que sair da rua e sair das faculdades, das universidades e ganhar rua. Aí eu tive uma ideia de pedir para a costureira fazer um macacão dourado e eu comecei lá no MASP fazer escultura viva, toda de macacão dourado e pintava meu rosto e toda dourado, sapato, luva e macacão. E aí eu me lembro que as primeiras vezes as pessoas assim, nossa, eu nunca vi isso no Brasil, eu só vejo em Barcelona, só vejo em Paris, só vejo não sei aonde. E aí, assim, eu não tinha uma caixinha para colocar a moeda, porque não era para ganhar dinheiro, era para divulgar o trabalho, até tem mais trabalho de modelo vivo. Aí as pessoas começaram a deixar dinheiro no chão, assim, na calçada. Aí, eu me lembro, a minha irmã, Maria Célia, foi comigo algumas vezes, né? Assim como meu pai foi várias vezes comigo para bares em Pinheiros vender livro de poesia. Meu pai me acompanhou inúmeras vezes, de noite, assim. Bom, aí tinha uma história assim da escultura viva. Se colocar a moeda, ela faz outra pose? Aí eu me lembro que a Célia falou, sim, ela faz outra pose se colocar a moeda. Aí eu fiz uma pose que a pessoa colocou a moeda. Sabe? E assim, não era para ganhar dinheiro, mas comecei a ganhar dinheiro, né? E aí dizem que eu fui a primeira a fazer na rua, em São Paulo, e a minha intenção era só divulgar o trabalho de modelo vivo. E com essa história eu fui parar na Hebe Camargo 3 vezes, né? E outros programas de televisão, enfim. Temos mais uma pergunta? Ótimo. Da Renata, que escreve, Terezinha, no que você se inspirou para a performance Schau mich an? Quais foram as suas referências? E ela manda um grande beijo. Pessoa mesmo? Renata. Aliás, tem muitos elogios aqui que ainda tem que ler antes de encerrar aqui o chefe. Renata Usberti? Renata! Um beijo para Renata. Na verdade, essa foto-performance eu comecei em Zweifel em 2017. Foi 2017, no meu penúltimo ano do curso de artes. E aí meu orientador gostou tanto que acabou virando uma parte do meu... meu trabalho final de diploma. E aí surgiu porque assim, falta de visibilidade, né? As redes sociais, a imprensa no Brasil, sobretudo, posso falar do Brasil, que é o lugar que eu venho, trabalha para me tornar invisível. Trabalha para tornar mulheres como eu, mulheres maduras como eu e pretas invisíveis. E aí eu falei, eu vou começar uma série fotográfica. Aí fiquei uma semana pensando no nome, aí consultei uma amiga que era da Universidade de São Paulo, achava que era uma parceira. Que nome horrível e agressivo, é muito agressivo, se olhe para mim. Eu falei, minha filha, agressivo aonde? Olhe para mim. Aí onde está a agressividade? Eu falei, é esse nome que vai ficar, estou decidida, está batizado, né? E, na verdade, é um projeto que não acabou ainda, eu continuo fazendo esporadicamente, eu fiz durante 2 anos, uma foto por dia, e agora eu faço esporadicamente, né? Foi um super desafio fazer durante 2 anos. Eu só fiz um intervalo de 10 dias, acho, entre internação e doença, internação e morte da minha mãe. Foram, acho que, máximo 10 dias e retomei o projeto, assim. Eu acho que ainda tem espaço para explorar, para continuar, que agora, na verdade, se desmembrou numa outra parte. Nasceu uma performance que
se não fosse a pandemia, eu já teria feito na rua, né? E aí fiz um vídeo e eu vou fazer essa performance, espero, o ano que vem, ao vivo, na rua. Obrigada. Bem, então, eu agradeço a presença de todos, e principalmente, Terezinha, eu agradeço imensamente a sua vinda aqui. Foi surpreendente, foi muito mais legal do que eu pensava. Eu já achava que ia ser maravilhoso, foi muito mais, muito obrigada. E, mais uma vez, obrigadas para todos aqui, não é? Obrigada, Kerstin, obrigada, Marina, obrigada, meninos, meninas aí nas caixas. E obrigada, Max, obrigada, Berta. É um prazer enorme a gente estar aqui no IUD e um privilégio. Muito obrigada. Boa noite, gente. Só quero agradecer rapidamente, assim, mais uma vez. Muitíssimo obrigada a cada uma das pessoas que trabalharam, que contribuíram muito, trabalharam muito para esse evento acontecer hoje. Muitíssimo obrigada mesmo. Obrigada, obrigada, obrigada. Muita sorte, saúde e justiça para nós.